Bom, pessoal, a Prof está de volta, só que agora com a matéria de artes. Você pode abrir aí a sua apostila na página 252, desenhos e padrões. O padrão geométrico está presente nos desenhos que os povos indígenas fazem em suas pinturas corporais e em seu artesanato. Triângulos, quadrados, círculos, linhas, pontos e outros símbolos são alguns exemplos para decorar esteiras, cestos, colares, braceletes e instrumentos. Então, galerinha, como vocês já viram, né? A prof já disse antes, o índio é muito inteligente e muito criativo. Ele usa recursos da natureza, só que ele usa também as formas geométricas nos objetos que eles fazem e muita cor, porque ele gosta de muito colorido. Então, você pode observar esses cestos aí, né, que os índios fizeram, que está bem colorido e se você observar bem, é capaz de você descobrir algumas formas geométricas. Eles usam o quadrado, os círculos, as linhas, os pontos e outros inúmeros símbolos eles usam para enfeitar e decorar os seus instrumentos, né, os seus objetos. Chamamos de padrão um mesmo desenho que se repete. Então, todas as vezes que eu falo em desenho padrão, em uma ordem padrão, é porque esse desenho vai se repetir. Ele começa e termina da mesma forma naquela linha. Tá bom? Então, quando ele se repete, quando o desenho se repete por várias vezes, nós chamamos de padrão. Vamos lá na página 253, exercícios de aplicação. Olho vivo, número 1. Vamos continuar observando os padrões indígenas. Complete as figuras com desenhos geométricos. Siga o modelo observando o que já está representado. Lembre-se de pintá-lo. Então, aqui vocês têm 3 tiras, cada tira com um padrão diferente. E aqui já tem um modelo de como você fará esse desenho. Você vai continuar essa sequência, na primeira tira você continua essa sequência de desenhos e depois pinta. Na segunda tira você continua essa sequência que tem bolinhas embaixo, um caracol em cima e pinta também bem bonito. Completa ele no final da mesma forma que está no início. E aqui a última tira vocês também vão completar da mesma forma. Temos um quadrado verde, temos o laranja, um caracol amarelo. Você vai completar do outro lado da mesma forma que tem o início, tá bom? Para que ele seja um desenho padrão, ele tem que estar com a mesma cor e com a mesma forma, ok? Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Vamos lá na página 254, diversão à vista. Número 2, chegou a hora de você usar a sua criatividade. A seguir, há diversos desenhos geométricos para você decorar as faixas como quiser. Existem 2 regras a serem seguidas. Todos os desenhos deverão ser usados. Não deixe nenhum para trás. Lembre-se de manter o padrão nas faixas, ou seja, de repetir os desenhos escolhidos por você até o final da faixa, mãos à obra. Então, aqui nessa primeira faixa, eu tenho uma sequência de desenhos. Eu tenho quadrado, eu tenho triângulo e assim por diante. E cada um desses desenhos tem a sua cor: verde, azul, laranja, verde, azul, laranja e verde. Então, vocês têm 2 faixas para decorar. Temos a primeira faixa e a segunda faixa. Só que detalhe, os desenhos têm que se repetir, tá bom? Você pode escolher aqui uma dessas formas geométricas ou escolher 2, 3, quantas formas você quiser e vai fazer na primeira faixa. Só que lembrando que tem que ter uma sequência. Tem que estar da mesma cor e com o mesmo desenho. Na faixa número 2, você pode escolher outro tipo de desenho e fazer a sequência e pintar também da mesma cor que você começa, você tem que terminar a pintura, ok? Vamos lá na página 255. Arte plumária, momento de novas descobertas. Chamamos a produção de objetos indígenas com penas coloridas de arte plumária. A arte plumária, além de
usada como enfeite e material de embelezamento, também traz significados ligados a poder, religião e ritos. Os cocares, as máscaras e os mantos são confeccionados para se tornarem ornamentos elegantes, chamativos e significativos. As penas e as plumas dos pássaros contribuem bastante para isso. Então, pessoal, os indígenas, como a prof já disse, ele usa tudo da natureza, inclusive as penas ou as plumas, para que ele faça o seu cocar. E quando eles usam esse cocar, não é só para se embelezar, para ter um adereço, eles usam também para poder obter poder, religião e outros ritos. Os índios acreditam nisso, que depende do adereço que ele usar, ele vai ter poderes diferentes, ele vai ser protegido. Você já viu objetos indígenas com penas coloridas? Normalmente é feito o cocar, né? E bracelete também. Nós temos aqui embaixo dois pássaros. Na figura A, eu tenho tucano, e do tucano são retiradas penas pretas. Na figura B, eu tenho gavião, e do gavião são retiradas penas multicoloridas, pretas e bege. Então, os índios retiram apenas desses pássaros, né, para poder fazer o seu cocar, o seu bracelete. Lá na página 256, eu tenho também aqui, na letra C, a gralha, e da gralha são retiradas penas azuis e brancas. Já na figura D, eu tenho uma arara, e da arara são retiradas penas coloridas. Olha só aqui ao lado, nós temos um cocar, olha que belo cocar. A arte plumária de Caiapó, acervo, é o memorial da América Latina. O cocar, além de ser um adorno de grande beleza, simboliza em algumas aldeias a posição ocupada pelos membros da tribo, indicando, por exemplo, a posição de chefe. É por meio da disposição das cores no cocar e da altura das penas que essa representação é feita. Além da pintura corporal e dos enfeites com penas e plumas, os indígenas usam também sementes, casca de coco, peles de animais, escamas de peixe, ossos e chifres em cocares, pulseiras, colares e máscaras. Então, é igual a prof já disse, o cocar não é somente um adereço, né? Ele serve também para indicar quem é o chefe da tribo, se as penas são muito grandes ou se são menores. É através das cores e da altura das penas que eles podem identificar a posição do chefe dessa tribo. E igual a prof disse, como os índios usam tudo da natureza, eles usam também casca de coco, peles de animais, escamas de peixes, ossos de chifres em cocares, pulseiras e colares e máscaras. Eles usam todos esses objetos extraídos da natureza para poder fazer o seu cocar ou bracelete. Lá na página 257, exercícios de aplicação, ative a memória. Número 1. Você conheceu alguns pássaros cujas penas e plumas são utilizadas pelos indígenas na preparação de seus ornamentos, como o cocar. Complete os espaços a seguir com o nome dos pássaros de acordo com as cores das penas. Então, você viu logo ali atrás, na página 256 e 255, alguns pássaros e as cores das penas que são retiradas deles. Você pode voltar lá e responder essas questões. De que pássaros são tiradas penas azuis? De qual pássaro são tiradas penas pretas? E de qual pássaros é tirado penas pretas e beges? E em qual pássaro são tiradas penas coloridas? Preste atenção e responda essas perguntas, ok? Vamos lá na página 258. Diversão à vista, número 2. A disposição das cores em um cocar tem um significado para os indígenas. Agora você montará o seu cocar. No encarte você encontrará penas para pintar como desejar. Siga as orientações. Então, você vem aqui no final da apostila, vem aqui no encarte e retire esta página. Não precisa destacar as penas agora, tá bom? Você pode pintar ela
da cor que você quiser, da forma que você quiser, ainda aí no encarte, tá bom? Preste atenção nas orientações. Letrinha A, pinte as penas no próprio encarte com as cores de sua preferência. Letrinha B, destaque as penas depois de pintá-las. Letrinha C, peça ao professor que recorte uma tira de cartolina no tamanho de 50 centímetros por 5 centímetros. Não vai ter como fazer com a prof, né, galerinha? Porque infelizmente não estamos na sala de aula. Você pode pedir para o papai ou para a mamãe recortar uma tira da cartolina, tá? Que é aquele papel mais durinho, com tamanho de 50 centímetros e de 50 centímetros de comprimento e 5 centímetros de altura. De repente, a mamãe ou o papai pode medir essa tira aí na sua cabeça e cortar do tamanho que preferir, tá bom? Letrinha D. Antes de colar as penas na tira, decore-a com desenhos geométricos. Então, antes de colar essas peninhas aí nessa tira de papel, você vai decorar essa tira de papel com as formas geométricas que nós aprendemos logo ali atrás, que os indígenas usam bastante e pinta bem colorido. Letrinha E. Com a ajuda do professor, no caso com a ajuda do papai ou da mamãe, colhe as pontas do cocar no tamanho certo para encaixar na sua cabeça. Letrinha F, participe do desfile que será realizado para a apresentação dos cocares. Bom divertimento. Infelizmente, nós não vamos fazer esse desfile, mas você pode tirar uma foto aí com o cocar na tua cabeça e enviar para a prof, porque a prof está curiosa para ver como vai ficar esses cocares de vocês, ok? Vamos lá na página 259, número 3. Nesse exercício, antes de colorir essa imagem aí do índiozinho, você deverá criar um cenário para ela. Por exemplo, será que o indígena está próximo de um rio? Ou em uma mata fechada, ou ainda na aldeia dele saindo para caçar. Assim que você definir o que esse indinho está fazendo, você vai definir o cenário e vai finalizar o desenho. Comece a pintá-lo. Lembre-se de que os indígenas adoram cores, portanto, abuse das cores. Então, pessoal, você pode ver que tem um indinho aí com arco e flecha na mão. Só que eu não tenho um cenário para esse índio. Então, você vai fazer o cenário antes de começar a pintar esse indinho. Você pode fazer o cenário do índio perto do rio, ou de um índio em uma floresta, ou numa mata fechada, ou ele saindo da aldeia dele. Fica a seu critério. Usa a sua imaginação. A prof sabe que você é capaz. Depois que você definir o cenário, você pinta esse indinho bem colorido, porque os índios amam as cores, eles adoram cores, tá bom? Vamos lá na página 260, a nossa última página, e finalizamos arte. Número 4. Os povos indígenas retiram de alguns frutos a tinta necessária para a pintura do corpo e dos pássaros obtêm as penas para os seus ornamentos. Usam também sementes e escamas de peixe, de acordo com o que foi estudado. Relacione os itens da esquerda com os da direita. A cor branca, da onde que o índio extrai a cor branca? Do coloral, que é o urucum, da arara, do calcário ou do tucano? Você vai ligar, tá? Da onde é que ele tira. E as penas pretas, de quem será que ele tinta? Do coloral, da arara, do calcário ou do tucano? A cor vermelha, eles tiram do coloral, né, que é o urucum, da arara, do calcário ou do tucano. E por último, as penas coloridas, da onde os índios tiram as penas coloridas? Do urucum, da arara, do calcário ou do tucano? Você liga, tá? Cada resposta na sua figura correta, cada palavrinha, cada frase na figura correspondente, ok? A prof está à disposição. Fiquem com Deus. Beijinhos e tchau, tchau.